Olá, cá estamos nós para mais uma conversa com quem tem história para contar. Conforme relatado nos encontros anteriores, a ideia aqui é trazer para um público maior a história de pessoas que têm uma forma de estar no mundo solidário, pessoas que têm uma forma de estar no mundo para muito além das aparências, a pessoas que têm uma forma de estar no mundo de maneira íntegra. E hoje nós vamos conversar com a pessoa que tem história para contar, com quem nós vamos conversar hoje, é Sandra Leandro. Sandra, a primeira vez que eu me lembro de ter visto você, eu não tenho muito certo se foi no finalzinho do século passado ou se foi no início desse século. Mas eu me lembro muito bem de te ver numa aula de biodança com o Rogério. E me impressionou muito a, a sua leveza, me impressionou muito à primeira vista a sua maneira de circular levemente, como se você estivesse flutuando. Então, eu gostaria de perguntar a você no que é que a biodança potencializou e continua potencializando em você a mulher que você sempre foi. Olha, boa tarde, Arlindo. É um prazer estar aqui conversando com você. Realmente a gente se conheceu pessoalmente foi no início desse século, lá na aula de biodança mesmo. A biodança, para mim, é alguma coisa muito, muito mágica, né? Por mais que não, menos que isso pareça, eu sou uma pessoa que tem uma timidez bastante excessiva e, às vezes, ela me atrapalha um pouco. Mas biodança, para mim, é um lugar onde você pode esquecer qualquer desses milindres e se jogar. Então, a biodança é um lugar onde eu me deixo atravessar pela música, eu me deixo vivenciar pela música e esqueço de todos esses nãos que a gente tem. Então, para mim, a biodança é isso, é vida, é a forma de você se conhecer melhor e daí se relacionar melhor com as outras pessoas. Então, para mim, música é uma coisa muito mágica. Música, acho que é a única coisa que consegue acalmar meu espírito é realmente a música. Ela me traz leveza. E a música associada à dança realmente me faz me conhecer melhor, e eu gosto muito disso. E depois, quando você faz biodança, o mais importante da biodança para mim é você levar esse atravessamento que a biodança faz na sua vida, você levar para o seu cotidiano. Então, se a biodança te deixa leve, você passa a lidar com as outras pessoas que não fazem biodança, que não conhecem biodança, mas você traz isso para as suas relações. Então, biodança para mim é uma coisa muito preciosa e muito especial. Que bom. Porque agora, uma coisa que é sempre muito pouco discutida, muito pouco deliberada, muito pouco conversada, é a respeito da negritude, né? Principalmente numa sociedade racista e machista como essa nossa, sem dúvida nenhuma, conversar sobre negritude não é sempre um tabu. E a minha pergunta é exatamente no que é que a sua negritude contribui para essa educadora que você é? Olha, quando você nasce negro, quando você nasce negra, você desde cedo é preciso para sobreviver, você precisa aprender, né, a lidar com. Eu falo que a gente tem que ser negro, precisa sempre ter um cartão de sucesso. Isso foi o que eu concluí na minha trajetória. Você tem que sempre ser aquele cartãozinho na manga, assim, que sabe? Contra isso ninguém contesta. É uma coisa muito complexa nessa sociedade, né, colonial, onde o tempo inteiro parece que a gente estão fazendo um favor de inserir o sujeito negro. É como se tivesse a visibilidade não fosse uma coisa natural.
Então, assim, sobreviver nessa sociedade, sendo mulher, sendo negra, não é uma coisa nem fácil, nem simples, para ninguém. Para ninguém. Né? Você vê, mesmo na biodança, né, há todo esse atravessamento, mas você não vê pares. Quantos negros tinham no nosso grupo de biodança? Nós somos poucos. Aí você pensar, por exemplo, nas escolas, eu tenho 2 filhas, nas escolas onde as minhas filhas estudaram, quantos negros tinham na sala? Eram elas. Então, na verdade, você passa a vida inteira aprendendo a lidar com essa forma de ser vista, com essa forma de ser olhada, e aprende a criar mecanismos também de lidar com isso de uma forma mais tranquila, né? Mas né, é um processo complexo, é um processo muito complexo, é um processo difícil, e parece que é tudo muito... é tudo tão camuflado, é tudo tão escondido, é tudo tão... que parece, você tem a sensação de que você realmente é um intruso nos lugares onde você está. É uma das coisas, por exemplo, um dos fatos que me chocou muito, né? Porque você vai aprendendo isso aos poucos, vai aprendendo a ver isso aos poucos, né? Eu lembro quando eu estava na sexta série, que seria a 7ª série hoje, né? Mas era a 6ª série no ginásio, eu estudava no ginásio Mário Ortiz. Uma vez eu tirei um 10 em língua portuguesa. Imagina, um 10, né? Nota máxima em língua portuguesa. E imagina, né? Sandra, uma menininha pequenininha, baixinha, gordinha, lá do meio da sala, sem destaque nenhum, não era vista, né? Porque tem essa coisa dos que nasceram com a estrelinha do sucesso, e aí a cor da pele já ajuda nisso muito bem. E aí, uma vez o professor estava ensinando, imagina, língua portuguesa, uma coisa que eu gosto, né? E estava ensinando verbo. E era para aprender o tempo imperativo. Imperativo negativo, imperativo afirmativo. E era para mim uma coisa tão simples, porque você tinha uma regra. O afirmativo você tira daqui, o negativo você tira daqui. Olha, que coisa mais simples. Eu, na minha, beleza, fui fazer a prova. Eu fiz. Ele disse qual era a regra, eu usei a regra. E aí o professor, na hora de entregar, um catedrático, na época, né, eram os meus professores do ginásio Mário Ortiz, eram os professores da Fafi, né? Então, o senhor catedrático, legal, de terno, paletó, gravata e tal, e ele chega na sala e vai entregando as provas. Entrega de todo mundo. E não entrega a minha. Aí, quem é Sandra Leandro? É aquela pirralhinha lá no meio da sala, né? Levanta. Vem ao quadro. Aí eu fui ao quadro. Conjuga aí para mim o imperativo afirmativo do verbo tal. Aí eu fui lá, escrevi. Gente, ele disse qual era a regra, é fácil fazer isso. Agora o imperativo negativo. Beleza, fiz de novo. Depois me deu um outro verbo, cada um de uma conjugação. Eu fiz. Aí ele me entregou minha prova com 10. E aí você fala assim, né? O que isso tem demais? Isso tem muito demais. O único 10 questionado que precisava passar no crivo da sabatina foi o meu. Porque os outros 10 eram os 10 previsíveis. Então você imagina o que é uma criança de 12 anos ser colocada numa situação dessa, o que ela se pergunta? Por que comigo? Então, assim, é só uma coisa sutil, que de sutil não tem nada, porque isso é mais uma pata de elefante, não é uma sutileza, né? Porque você fazer isso numa turma com apenas uma pessoa, será por quê? Porque eu não inspirava a aparência de uma criança que poderia saber, que poderia ser bem-sucedida. Então, não se espera que negro seja bem-sucedido. Quando o negro é bem-sucedido, tem que provar por A mais B que realmente aquilo é uma característica dele. Então, assim, e as barreiras são muitas, e esses entraves são muitos. O que faz você? A gente tem que aprender desde cedo, enquanto negro, que talvez não sei se a gente tem que aprender, né? Mas talvez eu tenha aprendido
que eu me dou o luxo de avançar, dar um passo para trás, esperar, ver, analisar. Então, eu sempre fui uma criança nesse sentido, que vivia, mas ao mesmo tempo estava fora, observando. E na hora oportuna, dava uma avançada. Bom, não sei bem se eu respondi o que você me perguntou, mas o caminho é mais ou menos por aí. Então, não é simples, é complexo. Pois é, Sandra, mas que bom que a pergunta é exatamente isso, porque é impossível, por mais que sejamos libertários, por mais que exista solidariedade, por mais que exista o princípio de igualdade, é impossível para uma pessoa branca entender todas as barreiras pelas quais passam vocês. Recentemente, não sei se você acompanhou, dois adolescentes, um negro e um branco, foram parados nas suas respectivas foram parados numa blitz, né, nas suas respectivas bicicletas, e o guarda pediu onde é que está a nota fiscal da bicicleta. E o negro tirou automaticamente a nota fiscal. Não, eu não tenho nota fiscal, eu tenho que ir lá na casa do meu pai, para o meu pai te apresentar. E depois, os dois conversando, o branco, mas por que você tem que levar a nota fiscal? Porque eu tenho que o tempo todo provar que eu não roubei. Então, este tipo de constrangimento, E aí, essa é exatamente a minha curiosidade nesse momento. Você tem histórias para contar, porque você tem histórias pessoais para contar que certamente refletem a sua forma de estar no mundo. E uma das formas que eu gostaria de saber como é que essa negritude você reflete é como você está no mundo quando está educando, ou em sala de aula, ou orientando colegas, ou supervisionando colegas, ou até mesmo, porque você já fez isso, estabelecendo políticas públicas. Como é que essa sua experiência pessoal consegue ser refletida nesses terrenos, que também são terrenos minados? O terreno da educação, o terreno da política, o terreno da sala de aula, são todos terrenos também minados, porque eles são concebidos a partir de quê? Da lógica daquele seu professor catedrático de lá. Sim, né? Famosérrimo, isso, exatamente. Pois é, amigo. Vamos começar pela sala de aula, né? A sala de aula, para mim, é um espaço primoroso, rico, maravilhoso. E, para mim, assim, estar na sala de aula foi a forma que eu escolhi para estar no mundo. Estar no mundo no sentido de viver a minha possibilidade de ser cidadã. É uma escolha para mim. Assim, eu posso dizer para você que é uma escolha. Eu gosto de sala de aula. E na sala de aula eu consigo, e até talvez, né, cada ano eu tenho 25, 30 alunos, mas se dos 25, 30 alunos você conseguir afetar, mexer nos afetos desses meninos, provavelmente você tem isso estendido para 25 famílias, aí a coisa se propaga. Então, uma das coisas que eu tento fazer é levar escritores negros para a sala de aula. E as pessoas não têm ideia do que é você contar uma história, ler uma história de um escritor negro, mostrar a foto do escritor. E se você tem alguma proximidade, conhece, contar um pouco o caso. Eu levo fotos desses escritores, e os meninos ficam assim encantados. E eles começam a poder sonhar que eles também podem chegar, né? Porque uma das coisas complicadas, agora tem mudado um pouco, mas olha bem, eu passei a minha infância todinha sem ouvir uma história onde a princesa era negra. Nem a boneca era negra. Hein? Nem a boneca era negra. Faço ideia, a princesa. Imagina como é que... Aí você passa a vida inteira vendo que princesas que foram felizes para sempre não te representam. Então, o que isso fica? Eu nunca vou ser feliz para sempre. Gente, isso é tão óbvio.
que eu não consigo entender porque as pessoas acham que tudo é mimimi de negro. Não é mimimi. Você passa lá. Aí você pergunta para os professores. Quando eu trabalho em formação de professores, a primeira pergunta que eu faço é: quais são as histórias onde o personagem, o herói é negro? Você já contou para suas crianças? Ninguém levanta a mão. A primeira história maravilhosa que apareceu, né, que a Disney fez sobre a Tiana, eu fui assistir com 2 amigas negras, eu chamei a Miriam e a Val para irem comigo, porque eu nem não topei sozinha. E todo mundo saiu do cinema e nós ficamos nós 3 como sentados, quase que chorando as 3. Porque pensa, a única vez que a negra era princesa, ela não era princesa, ela que virava sapo. Como assim? Que feitiço é esse? Que nem na sua vez. Então, assim, é um negócio muito dolorido, porque é uma história perversa. A Tiana virou princesa, mas o percurso dela foi o percurso do sacrifício. Então, pensa, todas as nossas crianças vivem isso no imaginário. Não se traz histórias das princesas africanas, das rainhas africanas. Pensa, e aí parece que nosso povo, nossos ancestrais, são só essas pessoas, e não é nada disso. A gente tem uma história maravilhosa, linda. Tem vilões, tem como todas as histórias do mundo, da humanidade. Mas não nos trazem a nossa preciosidade, os nossos gênios. Pensa, imagina, as pirâmides foram construídas pelos egípcios. Egito fica onde mesmo? A África. Ah, gente, parece que o Egito é a Europa só. Entende? Tudo que é de bom, né, que é precioso, que valorizaria, que faria o sujeito ter autoestima mais, nos é negado. Então, assim, você tem uma história que a gente precisa se reinventar como Brasil. Eu não sei se a gente consegue se reinventar como povo que acostumou a ser colonizador e continua colonizando as relações com as pessoas e não se dá conta disso. Então, não tem um problema de negritude, nós temos um problema de branquitude muito séria, porque não se dá conta, é incapaz de se perceber nesse papel e faz assim com uma naturalidade de fazer inveja, né? Eu lembro que eu fui criada, né, com a minha mãe, depois de um determinado tempo de idade, eu fui criada numa igreja protestante. E até a minha rebeldia começar, eu estava lá bonitinho e eu era sempre, não era ovelha, era bode. Eu lembro que uma vez um reverendo lá chegou para mim e disse: mas você não é ovelha, você é bode. Eu fiquei tão ofendida, não sabia que ele estava me elogiando. Mas ele nem lembra disso, provavelmente, mas ele me disse assim: você nem é ovelha, você é bode. E eu falei assim: gente, isso é um elogio, deve ser, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho um irmão mais novo, bem mais novo que eu, ele é da idade das minhas filhas, e ele nunca era anjo nos programas de Natal. Eu achei assim. Porque toda criança sonha ser anjo. Aí você vai para a festa de Natal, você é tudo menos anjo. Aí eu cheguei para a moça lá que organizava e falei: por que meu irmão não vai ser anjo? Por que Rafael não vai ser anjo? Ele participa de tudo, toca, canta, mas por que ele não pode ser anjo? Qual é o anjo negro que tem na sua representação de Natal? Ah, não tinha pensado nisso. Entende o que a branquitude faz? Ela não pensa. E aí, se você pode perguntar às pessoas da minha idade, né, negras da minha idade, quantas vezes elas já foram anjo nas procissões, seja de qualquer religião, você vai ver que anjo é aquele estereótipo. Cabelo lourinho, branquinho, cabelo enroladinho, aquela coisa. Então, pensa, eu não posso ser anjo, eu não posso ser bom, tudo que se espera de mim é o quê? Então, assim, é uma coisa muito... Então, foram anos, foram séculos para inculcar na cabeça das pessoas que elas não tinham valor. E, às vezes, convenceram, muitas de nós, negros, convenceram. Então, é preciso ter muita paciência, inclusive, com os negros, porque é uma força muito grande para te provar que você não é. Eu tenho sobrinhos, né? Filhos dos meus irmãos, rapazes, e é muito duro ter que te dizer assim: eu morro de medo sempre. Imagina, são meninos, né? Não importa se mais retinto ou menos retinto, são meninos jovens, cabelo grande, são os primeiros a serem parados na rua. São os primeiros. Se tiver 3,
A minha filha, que mora lá em Salvador, uma vez estava com uma carona de uma colega, e a colega falou para ela, né? E a colega estava sem carteira, mas a colega era branca. Né? E aí, conversando sobre esse risco, a minha colega falou para ela assim, não, Gabriela, se você tivesse no volante, você corria risco da polícia te parar. Mas eu estando no volante, a polícia não vai me parar. E não para mesmo. Só para branco, ou só para negro. Então, assim, isso é um ritual que ficou tão enraizado e as pessoas não se dão conta. Então, conviver com isso, perceber isso e, ao mesmo tempo, criar mecanismos, estruturas para convencer as pessoas negras, os pares, que nós não somos isso, é uma tarefa árdua. E é sobre essa tarefa que eu gostaria de voltar a conversar com você logo depois dessa breve interrupção. Já já a gente volta. Joia!